Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula, a aula mais esperada por mim, pelo menos, porque hoje nós iremos juntos colocar a mão na massa e fazer um projeto de energia solar fotovoltaica. Meu nome é Túlio Nascimento, eu, junto com toda a equipe da E4, o Vitor e o Thiago, iremos te ensinar como homologar um sistema fotovoltaico. Vamos mostrar aqui um projeto na prática, você vai ter a oportunidade de fazer o download desse projeto. No final da aula eu te conto como que vai funcionar tudo isso. Então vamos lá, sem enrolação, porque hoje a aula está muito gostosa. Vamos lá! Antes de começar a nossa aula, eu preciso só fazer algumas revisões aqui do que a gente viu durante essa semana. Foi muito conteúdo bacana e se você perdeu alguma dessas aulas, aula 1 ou a aula 2, não deixe de assistir. E se ficou alguma dúvida, volta lá e dá aquela revisada. Na primeira aula, nós te ensinamos um pouco sobre o mercado de energia solar fotovoltaica, como que o projetista atua nesse mercado. Afinal, se eu vou entrar no mercado, eu preciso entender quais são as perspectivas desse mercado, quais são as oportunidades no médio e no longo prazo, porque é uma profissão que nós iremos exercer. Segunda aula, checklist da aprovação. Se você assistiu a primeira aula e a segunda, você viu comigo e com o Vitor e também com o Thiago que uma das dores do setor de energia solar fotovoltaica que traz muito prejuízo é a reprovação. Na segunda aula, então, você aprendeu com a gente como aprovar esse projeto de primeira. Qual é o checklist que você precisa seguir para que você não reprove o projeto do seu cliente. E na terceira aula agora, vamos para a prática. Relembrando, caso você já tenha tomado a decisão de ser um projetista fotovoltaico, as inscrições para o curso de projetos fotovoltaicos da E4 Educação estão abertas. No final da aula, eu conto mais um pouquinho como que você vai fazer, o que você precisa fazer na realidade para entrar para essa turma. Eu falo para essa comunidade, que é muito bacana todo o acompanhamento que nós da equipe E4 fazemos com os nossos alunos. Vamos embora então para o conteúdo da nossa aula. Resumo de um sistema fotovoltaico, do processo de homologação de um sistema. Primeiro ponto, o integrador, ele vende o sistema lá na ponta, para o cliente final. Então é ele que vai fazer toda a parte de venda, negociação. Só que aconteceu a venda, tem muito mais coisa ainda para a gente fazer. E é aí que entra o projetista fotovoltaico. Por quê? O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que projetar, entrar com toda a documentação desse projeto lá na concessionária de energia. Só assim, o integrador poderá instalar o sistema e depois ligar esse sistema, pedir a troca do medidor para o medidor bidirecional, a concessionária aprovando, o cliente vai começar a gerar energia. Então, o projeto homologado, tudo certinho, podemos ir lá para a instalação. Instalou, economia no bolso do nosso cliente. Esse é um dos objetivos principais, né? Economizar com a conta de energia. Bom, o que está acontecendo hoje no setor de energia solar fotovoltaica? Presta muito bem atenção. Você acabou de ver esse fluxo, vendeu, vamos lá homologar. Só que muitos profissionais, a grande maioria, não consegue aprovar esse projeto fotovoltaico de primeira. Olha para você ver o que esse erro na aprovação, na homologação de um projeto fotovoltaico pode trazer para o cliente. Errou. Pum! Você entrou com o projeto na concessionária, ele voltou. Foi reprovado. Mais 15 dias para a concessionária analisar esse projeto, se for microgeração, e um mês se for mini geração. O que está acontecendo aqui? Instalação completamente parada. Não vamos instalar. A concessionária ainda não aprovou nenhuma economia para o nosso cliente. Você já sabe, né? O cliente já comprou o material, já te pagou, já fechou, talvez contratou um financiamento, ele já começa a ficar estressado. Que dia que você vai instalar? O que aconteceu com o meu projeto? Então isso vai gerar estresse, ansiedade para o integrador, porque o cliente vai ficar na cola. O projetista que reprovou não sabe se ele vai conseguir aprovar. Pode ser que ele reprove uma, duas vezes. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. E isso traz grandes prejuízos para aquele integrador de energia solar fotovoltaica. E é aí que o projetista 4.0, projetista que passou por uma formação aqui da E4 Educação, entra
como uma luva, uma solução para o integrador, porque a gente aprova esse projeto de primeira. Mas vamos lá estudar mais um pouquinho, profundamente, quais são essas consequências da reprovação de um projeto fotovoltaico. Bom, a concessionária de energia não aprovou. Você já viu comigo que vai o quê? Vai atrasar toda a instalação, gerando estresse, ansiedade, a gente vai embananando tudo com essas obras, né? Então eu falei assim, ó, essa obra eu planejei com a equipe de instalar na próxima semana. O cara foi lá e reprovou meu projeto. Então não sei se vai aprovar, eu vou lá instalar, depois também não vou conseguir ligar esse sistema. Será que a concessionária vai aprovar esse projeto? Eu já vi projeto que ficou 6 meses parado. Ia para a concessionária, reprovava. E reprovava. 6 meses. Um projeto de 75 kW de inversor. É mais de R$6 mil de prejuízo. Eu já vi isso. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Erro na aprovação. Isso gera muito prejuízo para o cliente. Sabe por quê? Porque a maioria dos projetos fotovoltaicos, eles são financiados. É isso mesmo. Eu tenho uma conta de R$10 mil, eu vou lá no banco, eu vou lá na empresa integradora, faço meu orçamento, vou no banco, apresento esse orçamento e faço a seguinte conta. Bom, eu consigo praticamente trocar minha fatura de energia por um financiamento. Quem que não vai querer fazer isso? Fala pra mim. E o que acontece? Eu faço a conta. Beleza, eu vou fazer isso. Eu vou trocar o meu financiamento, a minha fatura de energia, por um financiamento. Eu negociei com o banco e falei, eu quero a carência. Porque a carência é normal para quê? Para a empresa integradora instalar o sistema começar a gerar. E aí dá tempo de gerar um mês. Para quê? Para vir a economia e eu realmente vou trocar essa fatura de energia pelo financiamento. Olha que coisa boa! Tem negócio melhor? Não tem. A não ser que o integrador não consiga instalar o sistema fotovoltaico, aprovar na concessionária de energia no prazo da carência. E isso acontece demais. E o que acontece se não aprova? Bom, o cliente final, o que ele fez? Ele já fechou o financiamento com o banco, combinou a carência, e em 2 meses não foi instalado o sistema fotovoltaico. Não veio a economia. Ele vai continuar pagando a fatura de energia e vai começar a pagar o financiamento. Veja só, por exemplo, meu cliente tem uma fatura de energia de R$6 mil. O financiamento dele ficou R$7 mil. Ele vai ter que pagar R$13 mil de fatura de energia. Olha só, 6 mil mais 7 mil do financiamento. Aquela economia que viria para o cliente virou um pesadelo. Então é por isso que o projetista fotovoltaico ele precisa sim aprovar esse projeto de primeira, porque senão ele vai trazer grandes prejuízos lá na ponta para o cliente final. E você imagina o cliente falar com você isso? Pelo amor de Deus, não gostaria nem de pensar. Então ele traz grandes prejuízos toda vez que esse projeto é barrado na concessionária de energia. Por isso que um bom projetista fotovoltaico, ele é muito disputado no setor de energia solar fotovoltaica. E quando o profissional ele é disputado, você já sabe, ele é bem remunerado. Isso é fato. E bom, o que eu te falei? Nós precisamos entender, né? Será que esse mercado realmente é bom? Eu vou ter oportunidades? Claro, como nós vimos lá na primeira aula, é um mercado em crescimento exponencial. E por que vai continuar crescendo? Porque no Brasil, nós temos a conta de energia mais cara do mundo. Mais cara não, segunda mais cara. Mas nós estamos brigando para ser o campeão quando a gente está falando em conta de luz mais cara. Eu tô achando que daqui a pouquinho a gente assume a primeira colocação. E você acha também? Eu nunca vi essa conta de luz baratear. Você vai ver, daqui a pouco chega as bandeiras aí, você vai ver como é que a conta nossa sobe. Alta demanda por sistemas fotovoltaicos. Nós temos quase 90 milhões, na verdade mais de 90 milhões de consumidores de energia elétrica no Brasil. E temos hoje somente 1,45 milhões de sistemas fotovoltaicos instalados. Isso quer dizer que apenas 1,6% desses 90 milhões de consumidores possuem energia solar. Então nós temos um mercado imenso para explorar. Conta de luz cara, muito cliente para atender. É um bom negócio, é um setor que vai continuar crescendo exponencialmente. Pode ter certeza. Por quê? Quem não quer economizar na fatura de energia?
E para você, projetista, a boa notícia é que você pode fazer negócio com mais de 30 mil empresas integradoras aí que nós temos no Brasil. É muito bom mesmo. Por isso, volto a dizer que o projetista é um profissional disputado e valorizado no mercado de energia solar fotovoltaica. Eu já falei demais, agora está na hora de quê? Da parte prática. Vamos lá, Thiago, mostra pra gente como que é o passo a passo prático da elaboração de um projeto de sistema de energia solar fotovoltaica. Fala, meu amigo e minha amiga! Agora nós vamos para a parte prática de como fazer um projeto fotovoltaico do zero. Para quem ainda não me conhece, não assistiu às aulas 1 e 2, eu sou o Thiago, engenheiro eletricista e faço parte aqui da equipe E4. Você deve ter visto o passo a passo que nós falamos nas aulas 1 e nas aulas 2 sobre a homologação de um projeto fotovoltaico. Então agora vamos ver esse passo a passo aqui na prática, junto comigo. Então, vem comigo, vamos fazer um projeto fotovoltaico do zero. Então agora vamos para o primeiro passo do checklist que vimos na aula anterior. Nesse caso, nós falamos para você quais são esses passo a passos do projeto, desse checklist para fazer um projeto fotovoltaico. Padrão da concessionária. Vocês estão lembrados? Nós falamos qual tipo de medidor que a gente precisa, ou melhor, qual tipo de medidor que tem nessa casa e se ele adequa ou não ao nosso projeto fotovoltaico. Então, é um medidor monofásico? É um medidor bifásico? É um medidor trifásico? Qual a carga dessa instalação? Outro ponto importante que nós precisamos para o nosso projeto. Corrente do disjuntor do padrão da concessionária. É outro ponto, ele é limitante para saber qual que é a potência máxima que eu posso ter no meu projeto fotovoltaico. Seções dos condutores, também é essencial. Através da corrente do nosso disjuntor, nós temos as seções corretas desses condutores. Consequentemente, o que nós temos mesmo? A seção máxima do nosso sistema fotovoltaico. Interno na edificação. Eu preciso entender o que eu tenho interno na minha edificação. Existe um quadro de distribuição. Esse quadro de distribuição, eu consigo alocar um disjuntor exclusivo no meu sistema fotovoltaico? Será que esse quadro chegou a algum aterramento lá da concessionária? São perguntas importantes que nós temos que fazer essa pesquisa interna nas nossas edificações para fazer o dimensionamento correto do nosso sistema fotovoltaico. Esses pontos, disjuntores, aterramentos e DPS são essenciais para o nosso sistema fotovoltaico ser aprovado. Então fiquem bem ligados nesses quesitos. E os dados do inversor e também dos nossos módulos fotovoltaicos. Através dele nós vamos saber quais disjuntores nós precisamos para fazer o sistema de proteção. Outro ponto importante, através do meu inversor ou o tipo dele, nós sabemos se precisamos de uma string box tanto do lado de corrente contínua quanto do lado de corrente alternada. Então, são quesitos que nós já mostramos para vocês aqui e nós vamos ver esse checklist passo a passo aqui na prática comigo nessa aula de hoje. Segundo passo, site da concessionária. Você tem que entender qual concessionária você estará fazendo um projeto, beleza? Nesse caso, a gente vai dar um exemplo aqui da Equatorial de Alagoas, como se eu estivesse fazendo um projeto na prática para a Equatorial de Alagoas. Através do site das concessionárias, nós temos lá diversas informações sobre os nossos projetos fotovoltaicos. Lá nós temos os memoriais descritivos que eles exigem, os tipos de projetos que eles também exigem. Cada concessionária, ela trabalha com um tipo de projeto. Depois que nós sabemos o dimensionamento, nós entramos no site das concessionárias e aprendemos como eles gostam desse dimensionamento, beleza? Nesse caso aqui nós vamos falar da concessionária Equatorial de Alagoas. Vamos entender o passo a passo aqui de um projeto da Equatorial. E agora, por fim, vamos começar o nosso projeto fotovoltaico. Então, beleza, a gente já sabe o checklist que a gente precisa, o passo a passo, a gente já sabe a concessionária que nós iremos estar fazendo o projeto, que no caso é a Equatorial de Alagoas. Agora, vamos ver esse passo a passo na prática. Vem comigo. Primeira coisa, dados técnicos. Nós falamos para vocês nas aulas anteriores que quando nós vamos dimensionar, ou melhor, quando nós vamos fazer um projeto fotovoltaico, a gente precisa de dimensionamento. Ou nós, projetistas, fazemos, ou nós recebemos esses dimensionamentos dos nossos clientes, seja ele um vendedor ou revendedor,
Nesse caso aqui, ó, quais dados técnicos que eu recebi para fazer esse projeto fotovoltaico? É um valor, a motivação que esse cliente teve. Ele quer abaixar o valor da tarifa de energia da sua edificação, porque a média de consumo que ele quer é na faixa de 250 kWh. Então, peraí, mesmo que esse cliente tenha a mais ou a menos, ele já falou, eu quero baixar o valor da minha tarifa e eu quero uma geração na faixa de 250 kW por mês. Bacana. Quais dados que nós precisamos ter? Nós precisamos, no dimensionamento, 4 módulos fotovoltaicos de potência de 545 watts e o inversor que será utilizado será um inversor string, não é microinversores, e ele é da Goodway, GW3000-XS, potência máxima de entrada 3.900 e a potência de saída dele 3.000. Então, bacana, a gente agora já sabe a motivação do nosso cliente, ele quer baixar o valor da tarifa de energia e ele quer uma geração de 250 kW por mês. Com o dimensionamento, nós sabemos que precisamos de 4 módulos fotovoltaicos de 545 e vamos utilizar o inversor string. Agora, esses dados do módulo e do inversor, vamos ter mais cautelas com eles. Quando nós falamos de projetos fotovoltaicos, nós precisamos entender a potência do nosso módulo fotovoltaico, nós precisamos saber a sua tensão média ou máxima de geração e também a sua corrente máxima de geração. Então aqui 41,80 volts e a corrente 13,04 amperes. Esses módulos e esses inversores, eles têm que conversar. Então o meu inversor, a entrada dele, que é aquilo que meus módulos vão gerar, qual que é o limite dele? Nós temos que entender esses limites. Então, a potência máxima de entrada desse inversor é de 3.900 watts. Quanto que o meu módulo gera? 545. Então, eu sei agora, através desse valor de potência máxima do meu inversor e de potência máxima do meu módulo, até quantos módulos eu posso colocar nesse inversor. Independente, tá, pessoal, se é em série ou em paralelo. Quando nós falamos de potência, é potência máxima, é só somar a quantidade de módulo, tem que chegar no máximo a 3.900. Mas aonde que a parte de série e paralelo, que nós consequentemente estamos falando de corrente em tensão, eu posso limitar no meu inversor. Está escrito aqui para nós, ó, faixa de operação de MPPT. De 50 a 450 volts. Se eu coloco módulos em série, eu estou somando a tensão. Se a minha tensão é 41,8 e eu posso colocar no máximo 450 volts. Então aí, através desse valor de tensão, eu sei o meu limite de módulos em série que eu posso colocar na entrada desse meu inversor. Corrente máxima de entrada, 12,5 amperes. Quantos módulos em paralelo eu posso colocar nessa entrada desse inversor? Se eu tenho 12,5 de máximo e o meu módulo já gera 13,04, quer dizer que eu posso colocar somente uma string em paralelo. Eu não posso colocar 2, porque se eu colocar 2, o que acontece com a corrente? Ela soma. Vai para 26, meu inversor pode queimar. Então, peraí, bacana. Então, a gente já sabe que a gente pode ter uma string e nessa string a gente já sabe que a gente pode ter mais de 10 módulos. Nesse caso, o nosso exemplo vai ser somente 4. Então, bacana. Então, a gente já sabe informações aqui interessantes desse projeto. São 4 módulos em série e eles estão em uma string. Então, números de MPPT ou número de string, uma bacana. Dados de saída do meu inversor, ele suporta ele gera uma potência máxima de saída de 3.000 watts ou 3 kW, a tensão dele é 220 e a corrente máxima 14,3. Então, olha que legal, a gente já pegou o inversor, estudamos como que ele funciona, pegamos os módulos e estudamos como que ele gera a nossa energia. Agora vamos ver isso aqui no nosso sistema, tá? Mas antes, como eu falei com vocês, a gente tem que fazer aquele estudo de caso antes de ir para o AutoCAD e fazer o nosso projeto. O que nós precisamos ter? Nós sabemos nosso sistema de geração, nós já sabemos que são 4 módulos em série e nós sabemos os nossos dados do nosso inversor. Agora, esse sistema tem que bater lá dentro da casa, da edificação, seja casa, seja prédio, né? Onde que nós estivermos fazendo o nosso projeto. Então, fomos lá, estudamos a edificação e vimos qual concessionária que ela trabalha. É 127/220? É 220/380? Você tem que saber. Nesse nosso caso aqui vai ser qual mesmo? 127/220. Por quê? O nosso módulo ele é de 220 volts.
Qual o tipo de medidor? Bifásico. Você tem que entender se o medidor é monofásico, bifásico ou trifásico. Nesse exemplo nosso, bifásico, 127/220. A corrente desse padrão ou desse sistema nosso lá da concessionária é de 63 amperes. Suporta? Meu inversor suporta? Sim, suporta. Seções dos condutores que chegam, que saem lá do medidor da concessionária e chegam no meu quadro de distribuição, 16 milímetros quadrados. Como nós vimos anteriormente, a saída do meu inversor, 14,3. Então, a seção do meu condutor suporta, eu não preciso mexer na seção do meu condutor, não preciso trocar o meu medidor ou a corrente do disjuntor do meu medidor, porque também suporta. E ele é bifásico, como eu falei com vocês, nós estamos trabalhando com o sistema 127/220 e a saída do meu inversor é quanto mesmo? 220. Então, tá tudo bacana, meu sistema até agora ele está conversando. Agora a pergunta, e a parte interna dessa edificação, como que ela está funcionando? Meu quadro interno, ele suporta mais circuitos? Eu preciso de um disjuntor bifásico. Suporta? Sim ou não? Nesse nosso exemplo, não, ele não suporta. Eu vou precisar fazer um quadro novo. O quadro já possui DPS? Como eu não vou estar fazendo um quadro novo, então eu vou precisar fazer um sistema, um DPS nesse quadro novo, combinado? O quadro já possui aterramento? Eu já sei que eu tenho um quadro na edificação, então nesse quadro novo vou puxar o sistema de aterramento e levar para esse quadro novo exclusivo para o meu sistema fotovoltaico. Então fui na edificação, vi que aquele quadro existente não suporta, fiz um quadro novo, o meu QDCA, o meu String Box CA. Nesse caso vou só puxar desse quadro já existente para o meu sistema novo, exclusivo para o sistema fotovoltaico. Vimos um passo a passo de quais informações precisamos para fazer um dimensionamento de um sistema fotovoltaico. Eu vou dar um exemplo para vocês lá da cidade de Maceió, em Alagoas, dessa Igreja Batista Renovada. É como se eu estivesse fazendo esse meu projeto para lá. Vamos considerar lá o sistema 127/220. Eu sei que lá o sistema é 220/380, mas vamos dar esse exemplo aqui com esses materiais que nós já disponibilizamos para vocês na aula de hoje. Agora, você deve estar se perguntando, Thiago, vocês não são de Minas Gerais? Como você pode fazer um projeto para o estado de Alagoas? É isso, meu amigo, é muito interessante nossas carreiras de projetista fotovoltaico, porque nós precisamos daquelas informações que nós já vimos na aula de hoje. Mas essas informações, nós temos duas opções para elas. Ou nós mesmos, projetistas, fazemos as nossas visitas técnicas, tiramos essas informações com fotos, conversando com os nossos clientes, ou então nós podemos obter essas informações através de imagens, conversando pelo celular. Não necessariamente você precisa ir na edificação para fazer o seu projeto fotovoltaico. Isso é muito, muito legal. Imagina você consegue fazer projeto em qualquer lugar do Brasil. Basta você ter aquelas informações que nós disponibilizamos para vocês aqui no checklist. É muito legal, não é mesmo? Primeiro de tudo, vou estudar essa edificação. Aonde que está meu medidor? Eu estou vendo ele aqui. Aqui eu estou vendo a entrada aérea da energia. Então, meu medidor ele está aqui. Eu já sei que minha carga vem lá do outro lado da rua. Nós estamos vendo aqui pela imagem. Ele não está no mesmo passeio em que está instalado a edificação. Então, é uma informação que nós precisamos também. Segundo, eu vou estudar o local. Onde que eu vou colocar esses 4 módulos fotovoltaicos? Eu vou colocar aqui no teto. Bacana. Então eu sei que a rede está do outro lado, eu sei que o medidor da concessionária está aqui nessa posição e aqui no telhado ou no teto, né, da edificação que eu vou colocar esse sistema fotovoltaico, esses 4 módulos. Como que eu fiz isso? Coloquei eles em série. Nós vimos anteriormente que eles têm que ficar os 4 módulos em série devido ao valor de tensão e corrente fornecido pelo sistema fotovoltaico ou pelos módulos fotovoltaicos e que o inversor pode receber. Depois dos meus painéis em série, eu tenho que ir para onde mesmo? Meu quadro elétrico de corrente contínua, que vai ser aquele que vai proteger o meu inversor do meu sistema de geração, que é o meu conjunto de módulos, meu string de módulos. Então, o meu quadro elétrico de corrente contínua, ele protege o meu inversor e, consequentemente, ele ajuda qualquer manutenção que eu precisar fazer nesses módulos. É só eu fazer o desligamento ali do meu sistema. Do meu quadro elétrico CC, eu vou para o meu inversor string,
Do meu inversor string, eu vou para o meu quadro elétrico CA, que faz também a proteção e desligamento do meu inversor com a rede. E do meu quadro elétrico CA, eu vou para o medidor da concessionária. E do medidor da concessionária, eu vou lá para a rede da concessionária, né? Então, o meu sistema fotovoltaico é isso aqui tudo. Conjunto de painéis, quadro elétrico de corrente contínua ou string box de corrente contínua, inversor string, quadro elétrico CA ou string box CA, meu medidor de energia e a rede da concessionária. Vimos tudo aqui. Agora eu te pergunto, como que nós vamos fazer isso aqui? Primeiro, nós vamos ver, você deve estar se perguntando que plataforma é essa. Essa plataforma em que eu vou te mostrar antes do AutoCAD é o Canva. Nós também conseguimos dimensionar o nosso sistema fotovoltaico, fazer o nosso projeto fotovoltaico no Canva. É uma ferramenta gratuita em que você pode fazer download e exclusivamente fazer o seu sistema fotovoltaico no Canva. Muito interessante. Lembrando, para você que está nos acompanhando, no final da aula vai disponibilizar para você esse projeto nos dois sistemas, tanto do Canva quanto do AutoCAD. Então, vamos ver agora o passo a passo do nosso projeto no Canva e posteriormente no AutoCAD. Primeira coisa, por que esse modelo de string? Por que eu coloquei esses 4 módulos em série? Nós já vimos anteriormente que o nosso sistema fotovoltaico precisa ter essa interligação entre inversor e entre módulos, correto? Neste caso, como eu expliquei para vocês, eu coloquei eles em série devido ao seu valor de corrente já ser exclusivamente a corrente máxima suportada por meu inversor. Então, ele não suporta mais módulos em paralelo, somente módulos em série. Então, nesse caso, eu tenho aqui 4 módulos em série, que vai ser interligado aonde mesmo? Lá no meu string box. Então, esses 4 módulos em série, somando a tensão deles, deu quanto? 167,20 volts, que eu fiz o quê? 41,8 vezes 4, 167,20 volts, e a corrente máxima 13,04. Só relembrando aqui para você, quanto que o meu inversor suporta de tensão? De 50 a 450 volts. Outro ponto, outro detalhe que nós projetistas temos que ter é nesse valor dessa faixa de operação. Se ele está falando para mim 50 e 450 volts, quer dizer que, se eu colocar mais de 450 volts, minha string box pode queimar. E se eu colocar abaixo de 50 volts, a minha string box nem liga, meu inversor nem liga e nem passa essa geração para as minhas cargas, consequentemente para a minha rede da concessionária. É uns pontos, uns cuidados, sabe? Esses cuidadinhos nós temos que ter quando vamos fazer esses dimensionamentos dos nossos projetos. Então, olha que legal. 545 vezes 4, quanto que é a potência do meu sistema? 2.180 watts. Qual que é a tensão de cada módulo? 41 vezes 4, 167,2, e a corrente, como eles estão em série, é a mesma. Então, nossos módulos aqui ficaram adequados para o nosso sistema, para o nosso inversor. Agora, a minha string box. Como que eu vou fazer o dimensionamento dela? Eu preciso de uma chave seccionadora e preciso de um DPS de corrente contínua. Olha que interessante. O que eu preciso saber para dimensionar a minha chave seccionadora? Eu tenho que conhecer o meu limite de tensão e o meu limite de corrente do a chave seccionadora, consequentemente ela tem que atender o meu sistema fotovoltaico. Então a minha string, como eu disse, ela é 167,2 volts e a corrente 13,04. A minha chave seccionadora, de quanto que eu coloquei aqui? 250 volts de corrente contínua e 20 amperes. Ok, atende a minha string box. Meu DPS, como eu estou do lado de corrente contínua, ele tem que ser exclusivo de corrente contínua. O meu DPS de corrente alternada, eu não posso colocar aqui. Então, o meu DPS de corrente contínua, ele é tipo 2. Qual que é a tensão do meu sistema? 167,2. Então, tensão máxima dele, 300 volts de corrente contínua, também atende. Olha que interessante, a minha string box, ela protege a minha string de geração e eu tenho que fazer o dimensionamento em função da minha string. Então, se eu tivesse aqui 350 volts de geração, então a minha chave seccionadora não atenderia, eu teria que trocar ela. Então, é esses cuidados que temos que ter durante o dimensionamento. Então, a nossa string box está dimensionada dentro desses valores que a string
nos disponibilizou. Agora, depois da string box, a conexão nossa é onde mesmo? No nosso inversor string. Então aqui nós temos a conexão da nossa chave seccionadora direto lá na entrada do meu inversor string. É isso mesmo, entrada. Muita gente erra esses conceitos. Quando nós falamos da parte de corrente contínua dos nossos inversores, é a entrada de corrente contínua desse inversor. Então você vai ver lá os dados do inversor. Esse da aguda aí que a gente mostrou aqui anteriormente. Saída e entrada. Essa entrada aqui que é a parte de corrente contínua. A saída já é a parte de corrente alternada. Então, como nós sabemos, a nossa entrada está bem dimensionada, os nossos módulos, o nosso inversor suporta essas correntes disponibilizadas por esses módulos, ou esse conjunto de módulos. Depois do meu inversor string, nós temos a parte de proteção de corrente alternada. Vamos fazer um quadro exclusivo para esse sistema fotovoltaico. O que eu tenho que ter nesse quadro? Um disjuntor bifásico, um DPS de corrente alternada e também o nosso sistema de proteção ou o nosso aterramento. Como que eu vou fazer esse dimensionamento desse QDCA sabendo esses dados de saída do meu inversor da Godey? Vem comigo. Saída 220 volts bifásico, corrente de saída no máximo 14,3 amperes. Então o meu disjuntor de proteção, eu sei que ele já tem que ser bifásico. Qual que é a tensão dele? 220 volts. Então agora eu preciso dimensionar a corrente. Se eu tenho uma corrente de saída de no máximo 14,3 amperes, então quanto que eu coloquei aqui no meu disjuntor CA bifásico? 20 amperes. Outro cuidado, eu não posso colocar 15 amperes aqui, porque eu tenho que ver se eu vou encontrar disjuntores de 15 amperes, tá? Porque muitas das vezes nós fazemos um projeto 15 e 16 amperes, na hora que a gente vai ver no comércio, tem a de 20, não tem de 15. Então, por isso que eu coloquei de 20 amperes, porque esse eu tenho garantia que eu vou achar ele para ser comprado. Junto com minha string box, além do disjuntor CA bifásico, o que nós temos mesmo? O nosso DPS. Ele também é do tipo 2, ele é quanto de tensão? 275 VCA, porque a tensão de saída do meu inversor é 220 volts. Então, a minha string box CA está dimensionada em função da minha saída do meu inversor string. Então, agora a gente já tem a string dimensionada, o string box dimensionado, o meu inversor bem posicionado, a minha string box CA bem dimensionada. Depois da minha string box, o que eu tenho que fazer a interligação? Lá no meu medidor. Então, eu faço a ligação do meu medidor de energia e desse medidor vai para a rede da concessionária. Então, aqui nós temos um projeto completo no Canva, na plataforma Canva. Tá vendo que está todo o sistema bem dimensionado, nós mostramos aqui o passo a passo desse dimensionamento. Agora, você deve estar se perguntando, como que eu posso fazer isso também no AutoCAD? Então, eu vou abrir o AutoCAD aqui agora e vou te mostrar o mesmo passo a passo, dessa mesma maneira. Eu não vou mostrar as contas porque as contas nós já fizemos aqui, mas eu vou te mostrar o passo a passo desse projeto também no AutoCAD. Vem comigo. Agora no AutoCAD nós vamos fazer o passo a passo que nem vimos no Canva no AutoCAD. Primeiro de tudo, quais peças, ou melhor, quais equipamentos eu preciso aqui no AutoCAD? Eu preciso do meu inversor on-grid, eu preciso da minha série ou minha string de módulos, eu preciso da minha string box CC, string box CA, a rede da concessionária, o padrão de entrada ou a caixa de medição e o meu quadro de distribuição interno, porque, como nós dissemos, fizemos um quadro exclusivo para o nosso sistema fotovoltaico. E os dados tanto do meu inversor quanto do meu módulo. Vamos fazer o passo a passo aqui. Nós pegamos esses desenhos, vamos colocando eles nas sequências e fazendo as especificações corretas, como vimos no campo. Primeiro de tudo, nós começamos pelo nosso conjunto de módulo, pela nossa string e também pela nossa string box de corrente contínua. Então, meus 4 módulos em série está aqui dimensionado. Qual que é o cabo deles mesmo? De 4 milímetros quadrados, cores vermelhas e cores pretas. É uma MPPT
Essa MPPT, ela tem 4 módulos, está bem escrito aqui para nós. Dentro da minha string box, a minha chave seccionadora, ela é de 250 volts de 20 amperes e eu tenho o meu DPS, que ele é de 300 volts em corrente contínua e 40 kA. Então agora nós já posicionamos o nosso conjunto de módulos, a nossa string de módulos com os 4 módulos em série. Os nossos cabeamentos estão corretos de acordo com os datasheets dos módulos. A string box também bem dimensionada como fizemos lá no Canva, 250 volts e 20 amperes e nosso DPS 300 volts em corrente contínua e 40 kA de proteção. Agora temos que ir para o inversor. Então é um inversor on-grid da Goodway GW3000, tem que conferir também se você colocou o nome correto, né, desse inversor. Tem que conferir se ele tem 1, 2 MPPTs, nesse nosso exemplo é somente uma. Então a parte de corrente contínua recebe condutores de 4 milímetros quadrados na cor vermelha e na cor preta da minha string box de corrente contínua e eu vou sair com um condutor bifásico ou condutor duplo de 4 milímetros quadrados para o meu string box de corrente alternada. Outro ponto importante, já colocamos o cabo aqui de proteção, é um cabo solar, porque nós estamos do lado de corrente contínua e é de 6 milímetros quadrados. Então aqui está o cabo de proteção. Vamos agora, a gente já fez a parte do inversor, depois do inversor nós temos a string box CA. O que nós precisamos fazer na nossa string box CA? O disjuntor, ele é bipolar de 20 amperes, como já dimensionamos. O nosso DPS é agora de corrente alternada e também tipo 2. De 45 kA. Então está aqui a nossa proteção em corrente alternada. Vocês podem ver que aqui eu tenho cabeamento solar e aqui eu tenho o condutor de proteção de corrente alternada também de 6 milímetros. E sai do meu disjuntor um condutor duplo ou 2 condutores de 4 milímetros quadrados. Para onde que isso aqui tudo vai mesmo, depois do quadro de proteção CA? Lá para o quadro interno da edificação. Como que ficou no quadro interno da edificação? Eu peguei do barramento de fase 1 e fase 2 e levei para o quadro de proteção CA e do barramento de terra levei o sistema de proteção tanto para o lado CA quanto para o lado CC. Então agora a gente já viu o quadro de distribuição de circuitos, a gente já viu tudo dimensionado anteriormente dele. Depois dele nós temos o que mesmo? O nosso medidor da nossa concessionária. Então, temos que ir lá fazer o desenho do medidor dessa concessionária. Ele é bidirecional, eu tenho um disjuntor bipolar de 63 amperes, e qual que é o condutor mesmo que nós falamos? 16 milímetros quadrados. Então, sai do meu medidor bidirecional, passa no meu disjuntor, do meu disjuntor eu chego lá no meu quadro de distribuição de circuitos. Também chega o condutor neutro e também o condutor terra. Está tudo aqui interligado lá no meu quadro de distribuição de circuitos. E por fim, eu tenho que colocar aqui um desenho esquemático da distribuição ou da rede da concessionária. Uma coisa interessante que ainda falta é alguns detalhes. Por exemplo, esse padrão aqui, qual que é o valor dele? Qual que é o código dele? Isso também as concessionárias exigem. Qual concessionária que eu vou estar trabalhando? Isso também eu tenho que especificar aqui. Então, é uns cuidados que a gente tem que ter durante os nossos projetos fotovoltaicos. Então aqui eu coloquei os detalhes, quantos módulos eu estou utilizando, quais as especificações desses módulos. Coloquei também um detalhe que é do inversor da Goodway, qual que é os dados de entrada, qual que é os dados de saída. Coloquei agora as especificações rede da Equatorial, padrão de entrada, qual que é a caixa de medição? CM14, cuidado, risco de choque elétrico. Eu tenho que colocar todos esses pontos importantíssimos aqui para o meu sistema, para o meu projeto ser aprovado. Então, qual que é a acessada equatorial, qual que é a acessante? A casa ou a edificação do nosso cliente. Então, aquele mesmo projeto que nós vimos no Canva, nós vimos aqui também o passo a passo aqui no AutoCAD. Tem que tomar os cuidados de dimensionamento, tipo de DPS correto. Se eu trocar aqui 20, colocar um de 30, eu tenho que vir aqui fazer alteração aqui interna também. Então, é uns cuidados que tem que ter para fazer um projeto correto aqui, tanto no AutoCAD
quanto no Canva. Então, o nosso projeto pronto no AutoCAD, o nosso projeto pronto no Canva, ou no Canva, né? Um dos dois que nós podemos fazer. Eu tenho que fazer agora o pedido de homologação do meu projeto fotovoltaico. Neste caso, entra no site da Equatorial, na página de acessante, você faz o anexo de todos os documentos que precisa para fazer essa homologação do seu projeto fotovoltaico. Agora é enviar essas documentações e esperar a concessionária voltar com a resposta para nós, hein? Muito, muito legal. No final da aula, eu vou disponibilizar para vocês esses projetos, tanto no Canva quanto no AutoCAD. Mas a aula ainda não acabou. Então fique aqui com a gente que o Túlio ainda tem muita informação para passar para você. Maravilha, Thiagão! Muito bom! Que aula sensacional! Veja que legal, né? Como que é elaborar um projeto fotovoltaico. É muito bacana mesmo. Mas agora, você deve estar perguntando, Túlio, já sei, já aprendi, mas quanto que eu vou conseguir ganhar trabalhando como projetista fotovoltaico? Vem cá que eu vou te mostrar algumas opções para você seguir aí na sua carreira. Vamos lá. Primeiramente, eu lembro quando eu estava lá na faculdade de engenharia, lá em São João del Rei, aqui em Minas Gerais, eu precisava me sustentar. E era difícil arrumar um emprego, porque eu tinha aula de manhã, tinha aula de tarde, tinha aula à noite. E eu precisava, sabe de quê? De um horário, precisava, na verdade, de um emprego que me desse liberdade de horário. Eu fui conseguir, sabe fazendo o quê? Sendo auxiliar de projetos. Foi muito bacana que eu consegui me sustentar durante a faculdade, trabalhando como auxiliar de projetos. Então, uma vez por mês, de mês em mês, às vezes de 2 em 2 meses, eu ajudava um engenheiro a fazer um projeto, já salvava uma grana para eu conseguir pagar o aluguel e bancar minhas contas. E isso foi muito bom durante minha faculdade. E o que você pode fazer? Você que é estudante de engenharia elétrica, engenharia de energia ou eletrotécnico mesmo, você pode fazer parceria com engenheiros para fazer parte desse projeto. O engenheiro vai lá e revisa e depois você consegue o quê? Já ir pegando experiência como projetista, é muito legal isso, e você pode ganhar em média R$250 aí por projeto. Vai depender da sua negociação. Então já está muito bom isso aí para você que está aí estudando, já vai pegando experiência, já vai sair na frente de muita gente. Então essa é a primeira situação, nosso primeiro degrauzinho para a gente subir. Então é auxiliar de projetos, muito bem remunerado. Você consegue tirar aí, vou falar, 3 mil por mês se você fizer 3 projetos semanalmente. Então compensa demais você aprender a fazer projeto, você que ainda está na faculdade, viu? Saia na frente dos seus colegas. Você precisa começar a movimentar agora, para lá no futuro, ó, você colher esses frutos. O primeiro degrauzinho para a gente subir. Então é auxiliar de projetos, muito bem remunerado. Você consegue tirar aí, vou falar, 3 mil por mês se você fizer 3 projetos semanalmente. Então compensa demais você aprender a fazer projeto, você que ainda está na faculdade, viu? Saia na frente dos seus colegas. Você precisa começar a movimentar agora, para lá no futuro, ó, você colher esses frutos. Bom, você é engenheiro eletrotécnico que já tem um emprego, está querendo fazer uma transição de carreira, está querendo ter uma liberdade também. Meu final de semana eu consigo tirar o sábado de manhã para poder fazer um projeto. Você vai aprender a fazer um projeto no nosso curso Projetista 4.0 muito rápido. Você vai ter um passo a passo, não vai precisar ficar estudando, quebrando a cabeça. Então você vai ter o atalho para você pegar todo esse conhecimento que eu, Vitor, Thiago, temos no setor de energia solar fotovoltaica, compilamos esse conhecimento, organizamos de maneira que você vá conseguir otimizar o seu tempo. Então isso é muito bom. É anos de experiência que você vai ter oportunidade e vai ter também acesso ao nosso suporte. Pensa para você ver. Se você fizer 2 projetos por semana, média de 650, projeto pequeno, que você faz relativamente muito rápido, eu tenho certeza que você consegue, qualquer um aqui que estiver na nossa aula, consegue fazer 2 projetos semanalmente. Qualquer um. Eu te ajudo a organizar essa rotina, você vai ter esse tempo para fazer 2 projetos por semana. E fazendo 2 projetos por semana, você consegue fazer 5.200 com renda complementar. Olha que sensacional! É uma oportunidade que tem pouca gente enxergando, pouca gente fazendo de maneira correta. Tem muita gente no mercado reprovando o projeto o tempo todo. Então, esse profissional, o projetista fotovoltaico, ele é muito disputado. Túlio, agora eu estou fazendo 3, estou fazendo 4, estou começando a ganhar bem.
com projetos fotovoltaicos. Já tem 3 meses, 6 meses que eu estou aqui. Todo mês eu estou fechando no mínimo 2 projetos semanalmente. Estou pensando em sair do meu emprego, já fiz uma reserva de emergência, eu já tenho aqui uma reserva de 1 ano dos custos aqui da minha família. Eu estou achando que eu vou arriscar, porque eu vou pegar um acerto. É o momento de trabalhar o quê? Como dedicação total, de começar a montar a sua empresa aí de projetos fotovoltaicos. Por que não? De projetos como um todo. É a hora. Então, se você tiver dedicação total, se você viu que isso é para você, você pode faturar quanto? Veja só, meu amigo, R$13.000 fazendo 5 projetos por semana. Olha como é bacana. Olha como é legal. 5 projetos por semana, é 1 projeto por dia, bem tranquilo de fazer. Você vai ter a liberdade. Bom, preciso sair durante a tarde para poder levar minha filha na escola, levar o meu filho no futebol, preciso fazer um exame. Cara, você vai conseguir organizar o seu tempo da maneira que você quiser, trabalhando aí no seu escritório. Porque você vai aprender como fazer um projeto de maneira eficiente, ganhando tempo aí na sua rotina, no seu dia a dia. E faturando mais de R$13.000 por mês, que é isso que você consegue trabalhando com projetos fotovoltaicos. E o caminho para você começar qualquer uma dessas situações que você escolher, você precisa vir comigo para dentro da nossa comunidade Projetista 4.0. Sabe por quê? Porque é lá que você vai aprender como projetar e homologar um sistema fotovoltaico sem falha. Você não vai gerar prejuízo para o seu cliente. E esse profissional, que é a prova de primeira, ele é muito raro no nosso setor. Você vai aprender a dimensionar sistemas fotovoltaicos. Então você vai fazer tudo corretamente. Entrar com a documentação na concessionária de energia, projetar, vai ter o suporte técnico do Thiago também. E você vai aprender como vender o seu projeto e como precificá-lo. Onde que você vai encontrar os integradores? Tem que ter integrador, você tem que compreender como que você vai oferecer o seu serviço, quanto que você vai cobrar. Túlio, pintou um projeto aqui de 200 placas, você vai cobrar 650? Não vai. Quanto que você vai cobrar? Você precisa aprender a precificar da maneira correta o seu serviço, como se posicionar no mercado, como captar clientes. Pintou aquela dúvida? Nós estaremos com você, suporte técnico do Thiago e da equipe E4. Então você precisa encurtar o seu caminho para ter o sucesso no setor de energia solar fotovoltaica. O caminho é muito simples e requer somente uma atitude da sua parte. E por que fazer parte do treinamento Projetista Fotovoltaico da E4.0? Você já possui a formação que o setor solar fotovoltaico está disputando. Você é um profissional disputado, você só não sabe. Você precisa começar a atuar com projetos fotovoltaicos. E se você ainda não tem a formação, você pode trabalhar como auxiliar de projetos e até você se formar, você já vai ter experiência sólida para sair na frente. E se você quiser, você já pode começar o seu próprio negócio ou trabalhar em uma empresa integradora. Bom, você vai ter acesso à equipe da E4, uma equipe qualificada. Nosso suporte técnico, ele é muito sensacional, é muito bom. Então você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Você não estará sozinho nessa trajetória, nessa caminhada. Bom, sem sombra de dúvida, é muito bom quando a gente tem alguém para nos auxiliar. E veja que sensacional. Você vai ter acompanhamento de perto com o Thiago, sempre tirando as suas dúvidas e trazendo novos conteúdos sobre projeto e energia solar fotovoltaica. Vira e mexe, o Thiago faz uma aula ao vivo com os alunos, ele vai dar suporte lá dentro da plataforma, então você não estará sozinho, de forma alguma. O suporte aqui, ele é prêmio. Você não vai encontrar esse suporte em escola alguma, é só aqui na E4 Educação. E não acaba por aí não. Você precisa o quê? Encontrar esses clientes, você vai ganhar como bônus acesso ao Mercado E4. O Mercado E4 é uma rede de contatos profissionais. Então lá dentro é tipo uma rede social mesmo, só que uma rede social profissional. Lá você vai encontrar empresas integradoras aí da sua região, você vai conseguir cadastrar o seu perfil de projetista e as empresas elas irão visitar o seu perfil, entrar em contato com você para vocês começarem a negociar um projeto. Você vai ter acesso a essa plataforma para começar a captar os primeiros clientes. Veja só, nós iremos te formar, te ensinar a aprovar esse projeto de primeira, como captar os clientes e vamos te dar acesso a uma ferramenta
gratuito. Vamos dar acesso gratuito? Não. O Mercado E4 custa R$ 497. Você vai receber gratuitamente, você conseguir encontrar os primeiros clientes lá dentro também. Sensacional. E você também terá acesso ao Azume, que é um software de gestão de empresa de energia solar fotovoltaica. Você pode ajudar também o integrador a dimensionar sistemas fotovoltaicos, elaborar propósitos comerciais, vai ter toda uma organização da sua agenda de projetista, de homologação. Então é um software completo para você fazer a sua gestão das suas atividades e ajudar o integrador também. Então você vai ter acesso como bônus. Tudo isso para você. Então nós iremos te dar o melhor suporte, acelerar os seus ganhos após o curso e facilitar o seu aprendizado e evolução no setor de energia solar fotovoltaica. Com nós, a curva de aprendizado vai lá em cima, vai crescer exponencialmente igual o mercado de energia solar fotovoltaica. Túlio, já entendi, é para mim, eu tenho certeza, agora eu só preciso saber quanto que vale tudo isso. Vamos lá, vem comigo. Valor normal, R$ 1.997. Mas você não vai pagar isso. Eu falei que é um preço especial lá no começo da aula. E é justamente isso. Você vai conseguir entrar para a nossa turma, ter acesso ao Mercado E4, vai ter bônus de Azume por apenas 12 vezes de R$ 98,66. Primeiro projeto que você fechar, você já pagou esse curso. É o valor promocional para quem está participando desse evento. Então, não perca essa oportunidade. Você vai ganhar 1 ano de Mercado E4 e 3 meses de Azume. 3 meses de Azume. Só 1 ano de Mercado E4 mais os 3 meses de Azume já passa o valor desse curso. Já passa o valor desse curso. É mais de R$ 1.000. E aqui você vai ganhar como bônus. Então tá praticamente de graça, porque você vai ter acesso a 2 ferramentas maravilhosas do setor de energia solar fotovoltaicas e exclusivas da E4, do grupo E4, por apenas 12 vezes de R$ 98,66. Eu falei com você que o caminho é simples, só precisa que você tome essa atitude. Esse valor aqui é um investimento na sua carreira, no seu eu de amanhã. Daqui 6 meses que você chegar, parar e falar, nossa, eu poderia ter feito isso. Tome essa decisão agora mesmo, porque o eu do futuro, que você vai colher amanhã, depende das decisões que você está tomando hoje. Você está com uma oportunidade excelente aqui passando pela sua frente, um valor promocional de um treinamento que vai te ensinar uma profissão prática mesmo. Você já vai aprender tudo aqui, todo o conhecimento para sair para o mercado e começar a ganhar dinheiro de verdade. Então, o que não vai ter, não tem enrolação, o treinamento é todo desenvolvido para que você possa se ingressar no mercado de trabalho. Não importa qual situação você esteja. Você pode estar empregado, em transição de carreira, você pode ter tempo para ter uma dedicação total, pode ser um auxiliar de projetos, qualquer uma situação, esse curso vai te ajudar. Então as inscrições elas vão ficar abertas até dia 18 e você vai receber 3 meses de Azume, 12 meses de Mercado E4, curso de dimensionamento para o Grupo A com o Vitão e uma mentoria ao vivo com o Thiago para tirar todas as suas dúvidas e acompanhamento da sua jornada como aluno aqui do Grupo E4. É um tratamento muito especial que eu te dando a oportunidade de participar. Vem comigo que nós somos realmente uma comunidade. Estamos realmente preocupados com a sua evolução. E esse valor aqui é simbólico, porque todo esse acompanhamento, todo esse curso, ele tem um custo enorme para a gente. Então você está ganhando 2 plataformas, 3 meses de Azume, 2 meses de Mercado E4, está ganhando mais um curso do Grupo A e está ganhando mentorias ao vivo e suporte técnico de toda a equipe E4 e do Thiago. Não perca essa oportunidade, venha fazer parte. Vamos juntos aprovar projetos fotovoltaicos de primeira para os integradores de energia solar fotovoltaica. E, meu amigo, tem uma outra coisa aqui. Você vai ganhar um certificado válido em todo o Brasil e você tem uma garantia total de 7 dias. Você pode ver sua inscrição. Caso você não goste do nosso curso, do nosso suporte, que eu acho improvável, você pode vir até nós e pedir o seu reembolso durante esses 7 dias. Reembolso total. Você pode chegar, falar com a equipe que não gostei, que nós iremos devolver o seu dinheiro. Então você não corre nenhum risco. Então aproveite agora mesmo essa promoção e venha fazer parte do curso Projetista 4.0. O profissional está sendo disputado, bem remunerado e reconhecido no setor
elétrico. As inscrições estão abertas e você precisa clicar aqui no link que está na descrição desse vídeo e fazer parte agora mesmo. E lembrando que todos esses bônus e o valor promocional é somente até dia 18. Então faça a inscrição agora mesmo. Você já tomou a decisão? Então venha comigo e com toda a equipe E4 sendo um projetista 4.0. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e eu te vejo lá dentro do nosso treinamento, da nossa formação. Um forte abraço e até breve.